Fala galera, beleza? Diego LC10 do blog Café com Redes. Pessoal, tô voltando aqui com o nosso workbook Café com Redes, agora numa versão mais avançada. Agora eu só vou trazer para vocês laboratórios avançados. Porém eu tô trazendo aqui primeiro um laboratório básico aqui de... Deixa eu colocar aqui mais fácil para a gente ver. Opa, pera aí, deixa eu mudar aqui. Não, tudo bem, não tem problema não, pode ser desse jeito mesmo. Eu estou trazendo um laboratório básico aqui, que vai ser o laboratório 22 de eBGP, tá galera? O que eu vou fazer nesse laboratório aqui? Primeiro a gente vai fazer a configuração dos ASNs aqui e fazer todo mundo se comunicar via eBGP. Tem alguns objetivos propostos aqui, por exemplo, a gente precisa estabelecer o BGP Peer. Vou te mostrar aqui o BGP Peer entre o R11, que vai ser o nosso branch office aqui, o R4 e o R10, usando o eBGP. Então assim, não precisa utilizar loopback como update source ou nada nesse sentido, pode ser o eBGP comum. A gente vai propagar as redes dentro do AS100 para os outros usuários usando o comando network. Galera, para quem não sabe, o comando network é uma das formas para você poder utilizar, propagar rotas dentro de uma adjacência BGP, tá? Não é a forma mais comum. A forma mais comum, no caso, é o redistribute. A gente geralmente usa o redistribute, por exemplo, você tem um IGP, um SPF, um NGRP, qualquer tipo de IGP aí, você vai redistribuir utilizando um filtro dentro do BGP, porque às vezes também você não quer todas as rotas e você pode controlar isso daí via prefix list. Isso daí é uma boa prática de BGP, tá galera? Mas nesse caso aqui, para a gente poder começar o nosso laboratório, a gente vai utilizar o network. Que mais? Configure os routers do AS200 com IGP ou SPF no processo 200, o AS300 utilizando IGRP com SN300 e redistribua as rotas para os outros AS via BGP redistribute. É exatamente isso que a gente vai fazer aqui na segunda task aqui. A gente vai configurar esses dois caras aqui com IGP dentro e redistribuir esses IGPs para os nossos neighbors, tá? Para isso a gente vai criar uma prefix list, vamos criar uma route map aqui para poder controlar o que a gente vai propagar ou não, tá? O que mais? Vamos configurar o eBGP entre o AS400 e o AS200 e 300, que são os ISPs. Mesma coisa... Opa, desculpa, entre o AS400, 200 e 300 aqui, que seria esse trânsito aqui. Esses dois AS de trânsito para chegar no data center. Configure o eBGP entre o AS400, 500 e 600, que seria os ISPs. Então a gente tem duas rotas aqui que a gente vai tentar chegar por dois caminhos diferentes aqui. E a gente vai brincar um pouquinho, depois eu vou adicionar mais rota aqui. Esse daqui é só o design inicial, tá pessoal? Mais para frente a gente vai colocar algumas configurações mais complexas aí. Configure o eBGP entre o AS400 e 600, que é esse cara aqui também. Beleza? Eu acho que isso daqui, esse daqui tá duplicado. Beleza? Utilize a autenticação entre AS400 e ISPs com a senha Café com Redes. Bem simples, tá pessoal? Isso aqui em 2 minutos a gente mata essa task. Configure o AS400 com IGP ou SPF no processo 100. Então todas essas redes internas aqui vão estar dentro do SPF. Durante o lab eu vou explicar o porquê, tá? Configure todos os router IDs com o IP da loopback 1. Então a gente vai utilizar o router ID com a loopback 1. E todas as as loopbacks 1 devem estar na tabela de roteamento da tabela de BGP de cada router. Esse último passo aqui a gente vai brincar um pouquinho para poder fazer isso daqui funcionar, tá? Vamos lá, galera. Aqui eu tenho, nesse laboratório eu vou deixar disponível também esse lab para quem precisar. Aqui eu tenho aqui as loopbacks, o IP da loopback. Cada router aqui R1 vai estar com a loopback 1.1.1.1, R2 e assim vai.
Cada router tem já uma configuração inicial, principalmente as interfaces, os /30 de comunicação entre eles. E vamos fazer a primeira configuração aqui no R11, tá, galera? O primeiro passo aqui vai ser fazer a configuração do eBGP entre o R11 que está no AS100 com o R4 que está no AS200 e o R10 que está no AS300. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui conft router BGP 100 e a gente vai só adicionar os neighbors. O que é o neighbor aqui, ó? Vamos lá. Do AS200 vai ser 172.16.3.1 com remote AS 200 e a mesma coisa, ponto 4, que é o outro /24, que o outro /24 no caso, aliás, o outro /30, só que, opa, errei aqui, não vai ser no AS200, vai ser no AS300, beleza? Vamos pegar aqui no R4, mesma coisa, router BGP 200, neighbor 172.16.3.2, remote AS 100, beleza? Vamos agilizar aqui no R10 também. Conft. Você pode ver aí que a adjacência BGP já está up. Router BGP 300, neighbor 172.16.4.2, remote AS 100. Então essa é a configuração básica para poder subir uma adjacência BGP, tá? Você precisa especificar quem que vai ser o seu neighbor e quem que vai ser o seu remote AS, galera. Quando você der aqui um show IP BGP summary, você vai conseguir ver aqui que a adjacência BGP está up, qual que é a versão do BGP, o AS vai ser o AS100, que é a adjacência com a AS100 aqui, quantas mensagens foram trocadas, mensagem receive, mensagem sent, a versão da tabela. Aí você tem aqui o mais importante, deixa eu mostrar para vocês em tela cheia, quanto tempo essa comunicação, esse BGP está estabelecido, então a menos de 1 minuto, e quantos prefixos você está recebendo desse BGP aí. Então não estou recebendo nenhum prefixo por enquanto, tá? Por quê? Porque por enquanto a gente só está estabelecendo a seção BGP entre esses dois peers aí, esses 3 peers. Detalhe importante, tá, pessoal? Ele funciona como se fosse uma comunicação TCP. Então ele vai utilizar a porta 179, ele vai trocar as mensagens TCP do BGP antes de estabelecer essa seção aí, esse peering. E se você tiver algum firewall por baixo aí, se você tiver algum outro equipamento aí que você esteja usando como trânsito, às vezes você precisa se atentar, tá? Você precisa ter essa liberação feita, você precisa se atentar também questão de MTU, por exemplo, se você estiver passando por um LAN to LAN ou estiver passando por um trânsito diferente aí, você tem que tomar cuidado. Você precisa também ficar esperto com a questão de ropes, tá? Por default, o TTL configurado no Ciscos, ele por default você só consegue fechar a adjacência com o neighbor no next hope, no próximo hope. Eles precisam estar diretamente conectados, tá? Por default. Obviamente você consegue reconfigurar isso daí e colocar para ele conseguir fechar a adjacência com outros hopes, mas isso daí é uma questão de segurança que a Cisco colocou como default nos routers Ciscos, tá? Beleza, pessoal? BGP up. Próximo passo aqui, a gente vai propagar a rede do AS100 para o AS200 e para o AS300 aqui. Então para isso a gente vai usar aquele comandinho network, tá? Então o que a gente vai fazer? Ó, coisa importante, você pode ver aqui a minha tabela de roteamento. Para você utilizar o comando network, você precisa ter a rede válida na sua tabela de roteamento, tá?
O porquê disso? Deixa eu mostrar para vocês. Vou colocar aqui o comando network, a minha loopback. Você vai usar o comando mask aqui. E aí você vai colocar qual que é o prefixo que você quer propagar. Você vai ver aqui que a nossa quantidade de rotas já vai mudar aqui praticamente automaticamente. Por quê? Porque o BGP vai mandar um BGP update para os seus peers, informando que essa rota agora está sendo propagada. Então você pode ver aqui que já foi instalada na tabela de roteamento essa rede 11.11.11.11. Então se eu der um comando aqui, show IP BGP, você vai ver na tabela BGP, na tabela do BGP, esse cara instalado. Tem alguns códigos aqui, cada rota vai ter um código diferente, tá? Às vezes você vai ter multipath aí, você vai ter duas formas de chegar nesse path, nesse prefixo, e aí ele vai ter nesse caso aqui, por exemplo, ele tem que essa rota é a melhor, então é a best route para chegar nesse cara, e é uma rota válida, entendeu? O next hop dele, isso daqui é muito importante, tá, galera? Sem o next hop ele não consegue instalar a rota dentro da RIB, tá? Aqui tem a métrica, que a gente não manipulou nada ainda, então não tem local preference, não tem weight. E aqui tem o path, que é o caminho, que o BGP, para quem não conhece muito, ele vai fazer troca de caminhos para os NLRIs. NLRIs seriam os prefixos. Então assim, para você chegar nesse caso aqui, para você chegar na nossa rede do Google aqui, o que você vai precisar propagar? Esse AS500 vai precisar trocar rota com a AS400, que vai precisar trocar rota com a AS200 e o AS300, e que vai passar para o AS100, que o caminho é exatamente esse, para chegar nesse prefixo. Quando a gente finalizar esse lab, o plano é que essa rota aqui seja conhecida, o path seja conhecido por aqui e por baixo também, tá? Então ele vai ter dois caminhos para poder chegar no AS500. Então assim, o que vai aparecer para vocês aqui? Ele vai aparecer um path maior aqui, ele vai aparecer um path 100, 200, 400 e 500, e um outro segundo path vai ter uma segunda rota instalada aqui, se a gente usar o multipath, com 100, 300, 400, 500 e I, que é da onde ela foi originada, tá? Beleza, primeira rota aqui já está propagada. Vamos fazer a segunda rota aqui, network 10.10.10.0 máscara /24. Vamos ver se a gente vai receber esse update. Legal, mais uma rede aqui que está sendo propagada para dentro do meu AS200, tá? Então assim, eu tenho a segunda task aqui praticamente eu já terminei, só utilizando o comando network. Só que, galera, deixa eu mostrar para vocês o que acontece quando você coloca uma rede, propaga uma rede, por exemplo, 192.168 200.0/24. Quando você propaga uma rede que você não tem na sua tabela de roteamento. Vamos ver a diferença? Você pode ver aqui que eu continuo com dois prefixos apenas. Você não vai ter essa rota instalada e não vai ter essa rota enviada no BGP, tá, pessoal? Porque, como eu informei para vocês, você não tem essa rota aqui na tabela de roteamento. Então ela não é uma rota válida para poder ser trocada via BGP. Galera, mas às vezes você tem algumas topologias, alguns designs que você às vezes está trabalhando com VRF ou com muita VPN, você precisa propagar essa rota para que o cara chegue no seu router, e no seu router ele vai saber como encaminhar
esse pacote para dentro da sua rede. Então o que você pode fazer? Um dos workarounds que a galera faz é criar uma rota estática, IP route 192.168.10.200 com a máscara 255.255.255.0 para no 0, galera. E aí quando você tiver essa rota na tabela de roteamento, você vai instalar no seu BGP aí, tá, galera? Mesmo que você não tenha caminho válido para poder chegar nesse cara. Por exemplo, 192.168. Deixa eu ver se vai aparecer alguma coisa legal pra gente aqui. Eu acho que ele vai parar no Next Hop aqui e não vai sair para lugar nenhum mais. Beleza, foi pro Next Hop dele. E aí quando chegar no Next Hop ele vai enviar para no 0 e matar essa comunicação, tá, pessoal? Beleza, acho que é bem isso daí mesmo. Deixa eu tirar essa rota aqui, porque essa rota é sujeira. Deixa eu mostrar para vocês como é que ficou a configuração do BGP aqui. Ó, você pode ver que o network aqui que a gente colocou tá tudo aqui. Quando você coloca uma máscara classe C, ele vai aparecer para você aqui só o comando network, não vai aparecer a máscara junto, porque é o padrão. Deixa eu cancelar isso daqui rapidinho. E aí a gente pode ir para o segundo passo aí, que a gente vai fazer a configuração dos IGPs no AS200 e no AS300. Deixa eu só retirar essa configuração do BGP aqui. No network 192.168.200. Beleza. Dica importante, tá, pessoal? Se você estiver fazendo qualquer configuração em produção, o que você vai fazer quando você... geralmente em produção você vai estar manipulando a prefix list e dificilmente você vai estar adicionando um route map fora de janela. Mas você tem alguns comandinhos aqui. Por exemplo, clear IP BGP. Opa. E aí ele vai te dar algumas opções. Você pode colocar dar o clear para todos os peers. Você pode dar o clear para um AS number específico, para algum peer específico, para o IP do neighbor, para todas as address families, para o IPv4, IPv6, VPNv4, VPNv6. Então você consegue dar o clear na seção BGP. Só que quando você fizer isso daí, se você fizer só esse comando aqui, clear IP BGP, olha o que vai acontecer. Sua seção BGP vai ser resetada. Se você tiver um full route, por exemplo, com um router lá de algum provedor, o seu roteador vai processar toda a tabela do full route de novo, tá, pessoal? Então você tem que tomar muito cuidado quando você for dar um clear IP BGP dentro de produção. Quando você for alterar ou manipular alguma rota interna para fora, você pode usar o soft, que aí ele vai ter o soft inbound e o soft outbound. O que ele vai fazer? Ele vai manter, vamos dar um exemplo aqui, vou colocar o soft in. Ele vai manter toda a conexão do BGP up, só que aí ele vai pedir um update para o seu neighbor, entendeu? E quando você for fazer outbound, é quando você cria uma nova configuração e você vai mandar um update forçado para o neighbor para ele instalar novas rotas ou fazer o que tiver que fazer, entendeu? Sempre utilize o Clear IP BGP Soft, tá? A não ser que você esteja numa janela uma janela planejada para poder fazer essa configuração, tá bom? Segunda parte aqui, galera, vamos para o R4 e o R5. Deixa eu ver o que a gente precisa fazer aqui. No AS200 a gente vai configurar os dois routers aqui como OSPF. Vamos lá, router OSPF 200 network. O que a gente vai propagar aqui? A gente vai propagar a nossa rede
172.16.20.0. Vou colocar a área 0 aqui. Isso daqui a gente vai fechar essa comunicação. Router OSPF 200 network 172.16.20.0 área 0. Esperar fechar essa comunicação aqui. Deixa eu IP OSPF neighbor. Beleza, acho que já está bem ok. E o que a gente vai fazer aqui, galera? Primeira situação, quando a gente for propagar um redistribute de um BGP para dentro de outro BGP, a gente de preferência tem que usar um route map, tá? Então o que a gente vai fazer? Eu vou criar aqui primeiro uma prefix list, IP prefix list. Aqui ele vai ter o sequence number, que a gente pode colocar direto o sequence number ou então colocar sequence number também. Eu vou colocar aqui um permit 172.16.20.0/24. Quem conhece, que trabalha com prefix list, sabe que a gente pode usar o greater than e o less than, enfim, que é maior que e menor que. Se você for pegar uma rota, um range de rotas aí, você pode usar isso daí. Mas no momento a gente pode usar só a IP prefix list normal, tá? Vamos criar uma route map. Nessa route map eu vou chamar de redistribute, então vou colocar red permit 10. Vou dar um match nessa IP address list prefix list 5. Beleza, e é praticamente isso. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada. É isso, beleza. Vamos lá no BGP 200. Vamos colocar redistribute OSPF processo 200 route map red. E aqui você pode setar a métrica se você quiser, tá? Deixa eu ver se vai funcionar desse jeito aqui mesmo. Pode ver aqui, galera, eu já tenho... Espera aí. Não, ainda não. Beleza, já estou recebendo uma rota aqui do nosso peer do AS200. Show IP route. Estou recebendo aqui, galera. Ó, você pode ver aqui que eu já tenho a rota 172.16.20/24 recebendo aqui. Vamos ver como é que está essa rota. IP BGP. Eu tenho as rotas aqui no nosso router 11, no nosso AS100. Eu tenho as rotas que eu estou originando. Então, quando você vê o Next Hope 0000, quer dizer que são rotas internas, tá? Você vai ver que o weight ele vai estar com o maior número possível. Que o weight naquela tabelinha de desempate do BGP, ele vai ser o primeiro para equipamento Cisco. E aqui eu tenho uma network instalada, que é 172.16.20.0/24, com o Next Hope 172.16.3.1, que é esse cara aqui, essa interface. Não tenho nada de métrica. Eu tenho um weight 0, porque a gente não manipulou, não fez nada. E o PF dele vai ser 200 com a origem desconhecida, incomplete. Lá na tabelinha de desempate, vocês vão entender que ele sempre vai preferir uma rota interna do que uma rota incomplete. Por quê? Porque incomplete geralmente ela vem de redistribuição. Então ele pode ter sido redistribuído aqui, mas você não sabe, você não tem a certeza se essa rota foi propagada por aqui, por esse IGP mesmo. Às vezes você pode ter uma rota sendo do AS400 sendo injetada aqui pelo R5, e do R5 você está criando uma rota estática
algum tipo de gambiarra, então aí o nosso ASPF aqui fica como incomplete, tá? No próximo lab, eu vou... Aliás, vou colocar nesse lab aqui para a gente manipular essa rota aqui e transformar ela em interna. Eu acho bem bacana a galera entender esse conceito aqui. Isso daqui é muito importante, tá? Então, beleza. Primeira parte aqui, Show IP BGP Summary. Você pode ver aqui que está tudo ok. Show IP, deixa eu mostrar um comandinho legal também. Show IP BGP Neighbor, você coloca o neighbor aqui e coloca o Advertise Routes. Então você vai mostrar aqui como você está propagando essa rede para esse BGP Peer. Beleza? Ele vai mostrar a nossa rota como ela está instalada e o path aqui você pode ver que está como incomplete também. Mas aqui você, com esse comandinho de Advertise Routes, você consegue ver todas as rotas que você está propagando para o AS vizinho. Tem esse cara aí e tem o Received Routes também, que aí você precisa dessa configuração de Soft Reconfiguration habilitada no seu peer remoto, tá? Mas às vezes você consegue, a maioria dos designs aí, a maioria tem esse Soft Reconfigure Inbound configurado. Beleza, primeira parte aqui, deixa eu ver, legal. Vamos fazer o mesmo processo agora com o outro router, com o AS300, tá? Deixa eu dar uma pausa aqui, só um minutinho para eu tomar uma água. Bom, galera, voltando aqui, agora a gente vai fazer a configuração do EGRP no ASN300 aqui para o R10 e para o R9 e vamos fazer o mesmo procedimento, tá? Conft router EGRP, aqui o ASName vai ser 300, network 172.16.30.0, wildcard mask bits. Opa, peraí. Vamos ver aqui no R9 como é que ele vai ficar. Router EGRP 300, network 172.16.30.0. Beleza, já tenho a adjacência formada aqui no EGRP. E o que a gente vai fazer aqui no BGP, galera? Mesma situação, tá? Vamos criar uma prefix list, ppfix list 5 permite 172.16.30.0 barra 24 route map red de redistribute permite 10 match IP address prefix list 5 e aqui router BGP 300 redistribute EGRP OS number 300 route map red. Beleza, galera, dá para você setar uma métrica, alguma coisa nesse sentido, mas já deve funcionar aqui essa configuração, tá? Vamos dar uma olhada aqui se a gente já tem essa rota instalada. Beleza, já tenho ela aqui instalada, mesma situação, a 12 segundos está up. Show IP BGP, você pode ver que a rota também está aqui, só que com o next hop diferente desse cara aqui. E mesma situação, tá? Também como ele veio redistribuído, tá bem tranquilo aqui. Beleza? Fizemos a terceira, acho que foi a terceira task aqui, bem tranquilo. Agora o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai configurar o eBGP. Deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Que eu tô com a tela aberta aqui, duas telas abertas. A gente vai configurar o eBGP entre o AS400 e o AS200 e 300, tá? Então vai ser um eBGP bem simples aqui, R3 com R5 e R8 com R9, tá? Vamos começar aqui com o nosso R9, mesma situação, router BGP, opa,
Vamos dar um exit aqui. Router BGP 300, neighbor 172.16.2.1. Deixa eu só confirmar uma coisa antes, porque eu não lembro bem qual que é qual nesse caso. Show IP it brief. Esqueci do show. Beleza, desse lado direito sempre vai ser o final 2, tá? Então vamos lá. Neighbor 172.16.2.1 remote AS 400. Show. Agora no R5, vamos voltar aqui para o R5. Mesma situação, vamos deixar já configurado. Router BGP 200, neighbor 172.16.1.1 remote AS 400. O que a gente pode fazer também, galera? A gente pode redistribuir essas rotas do SPF e do EIGRP para o neighbor R3 e R8 também, tá? Então o que a gente vai fazer? No R5 a gente vai entrar com redistribute. A gente fez uma configuração no R4 para poder fazer o redistribute para o AS100. A gente pode pegar essa mesma configuração aqui. A gente vai primeiro criar a prefix list. 5 permite 172.16.20.0/24. Aí a gente vai criar um route map. Vou pegar o route map aqui do red. Mais fácil pegar assim. Copiar. Beleza. E agora a gente entra dentro do router BGP 200. Redistribute o SPF 200 route map red. Beleza, vamos fazer agora a configuração no R3 e ver se o BGP vai subir com sucesso, tá? Router BGP 400, neighbor 172.16.1.2 remote AS 200. Vamos esperar esse BGP ficar up. Beleza, tá up. Hum, 72.16.20. Prefix list. 72.16.20 está aqui, sequência 5. Show route map red. Aqui o SPF. Map red. Beleza, demorou um pouquinho aqui para entrar na tabela de roteamento, mas deu certo, tá? Mesma situação aqui, o PF dele está com o PF 200 e uma interrogação aqui no final, tá? Vamos fazer aqui no R8 também. Vamos fazer aqui a configuração, router BGP 400, neighbor 172.16.2.2 remote AS 300. Esperar um pouquinho e lá no R9 a gente vai fazer a mesma situação do prefix list. Não tem o prefix list criado. Então vamos lá, IP prefix list 5 permite 172.16.30.0/24. Route map
red permit 10 aqui, vai ser, pode ser o permit 5, pode ser qualquer um, tá? Match IP address prefix list 5, beleza. E dentro do nosso processo do BGP, router BGP 300, redistribute EIGRP 300 route map red. Vamos dar um clear IP BGP aqui, soft out, para tentar ir mais rápido essa brincadeira aqui. Beleza, já tenho essa rede chegando aqui pra gente pelo AS300, tá, galera? Então a gente tem uma configuração bem interessante aqui agora. Que acontece? A gente tem a comunicação do AS100 com o AS200 e AS300, e o AS300 e AS200 tem com o AS400 por sua vez, tá? Já está feita essa parte aqui dessa task, que é configure os routers AS200 com IGP ou SPF, processo 200, AS300 utilizando EIGRP, e redistribua essas rotas para os outros AS via BGP Redistribute. Então assim, o que eu quero fazer aqui? Bom, deixa eu dar uma olhada nos próximos passos aqui. Configure eBGP com AS400 e o AS200 e 300. Beleza, essa task aqui também já está ok. Já estão configurado. E aqui tem o eBGP entre o AS500 e o AS600, que são esses dois caras aqui com autenticação de café com redes. Esse daqui vai ser bem simples, tá, pessoal? Eu vou fazer aqui para a gente brincar um pouquinho. Depois a gente volta aqui para essa configuração. Vamos lá. Primeiro cara é o AS500 aqui. Vamos brincar um pouquinho com esse cara. Show IP int brief, pipe exclude unassigned. Então você pode ver aqui que a gente tem a loopback 8 com esse IP 8888. Vamos configurar aqui um router BGP 500. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar o neighbor 200.0.0.2 remote AS 400. A gente vai adicionar aqui o network 8.8.8.8 mask /32. Então a gente vai propagar essa rota aí para esse cara. Vamos fazer aqui do AS600 também a mesma coisa, mesmo processo. Show IP int brief, mesma coisa, router BGP 600 neighbor. Aqui a gente tem uma diferença, tá, pessoal? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não tem a task para esse cara. Mas eu vou adicionar a task para esse cara aqui. Qual que é a diferença nesse caso? A gente tem dois links aqui, simulando duas conexões entre o R6 e o nosso data center. E esses dois links estão em redes diferentes, certo? Se a gente adicionar um neighbor aqui, por exemplo, 202.0.0.2, nessa conexão do BGP, ele vai subir, ele vai funcionar. Só que se por acaso esse cara cair, vamos fazer na prática aqui, ó. Vamos lá, neighbor 200.2 remote AS 400. Vamos fazer esse cara aqui na prática só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Network 8.8.4.4 máscara 255.255.255. Beleza? Agora vamos lá no R7 e vocês vão entender o que eu estou dizendo. Essa é uma outra boa prática aqui que a gente pode brincar. Router BGP 400, neighbor 200 e... eu tinha colocado 201, 202. A gente está usando o link de baixo aqui, tá? 202.0.0.1 remote AS 600. Ó, esse daqui é o primeiro estado que ele vai ficar em idle, tá? Quando tiver em idle quer dizer que ele tá parado, ele não tem nenhuma conexão. Agora eu tenho o BGP Neighbor Up, beleza? Já tenho o BGP Neighbor Up e já tenho
uma rota sendo injetada aqui nessa comunicação, que é o 8.8.4.4 barra 32 e o next hope esse cara aqui. Nesse caso aqui eu tenho uma redundância de links para poder fazer esse BGP peer, esse EBGP. O que que acontece se eu perder esse link secundário aqui, que é 0/0, se esse link por acaso ficar down, o que que acontece com a nossa seção BGP? Você pode ver aqui que o link, a seção BGP vai flipar e vai ficar down, galera. Por quê? Porque eu não tenho opa, peraí. Esperar um pouquinho. Eu não tenho eu não tenho rota para essa rede criada pelo link secundário. E essa seção BGP aqui, já já ela vai cair, tá? Aqui já ficou em idle desse lado. Um pouquinho aqui, mas já vai ficar em down aqui também. O que que acontece? Quando a gente tem links, quando a gente tem alguma alta disponibilidade aí, você tem 2/30 ou você tem duas conexões chegando para esse mesmo router, o que que a gente usa como padrão para não acontecer esse tipo de situação? Quando o link cair, o outro cara ficar fora, você perder a sua conexão de BGP, a gente usa o update source como a loopback desse cara aí, tá? Então o que que a gente vai fazer aqui, pessoal? Tem algumas formas de conseguir utilizar a loopback como update source nesse caso. A primeira delas é a gente vem aqui router BGP 400 e a gente vai colocar aqui o neighbor. A gente vai remover aquela configuração de neighbor aqui. Só você pode ver que aqui, ó, a seção caiu, demorou um pouquinho, mas caiu. A gente vai colocar essa configuração de neighbor aqui, ó, neighbor. Ao invés de a gente utilizar o IP da interface direto, a gente vai usar o IP da loopback 1. Então vai ser assim, neighbor 6.6.6.6 remote AS 600. E também a gente vai usar um comandinho chamado update source e a gente vai apontar para uma interface nossa, no caso vai ser a interface loopback 1. Beleza? Mesma coisa do outro lado, tá? Só que aí a gente vai ter um caso interessante também para configurar. Vamos lá, neighbor 7.7.7.7 remote AS 400. Vamos retirar essa configuração de neighbor aqui e também retirar essa configuração do neighbor diretamente conectado aqui. Beleza? Vamos voltar aqui à interface 0/0. Legal. Só que o problema é, quando eu dou um show IP route, eu não conheço a interface loopback desse cara. Como que você vai fazer para poder chegar nesse IP 6.6.6, que é o IP da loopback do R6, sendo que você não conhece esse cara na sua tabela de roteamento? Geralmente você vai criar ou criar um protocolo IGP. Entre eles você vai colocar um SPF, você vai colocar, não sei, um NGRP, dependendo do seu ambiente, tá? Para você poder chegar nesse cara, ou você vai criar rotas estáticas também.
Então, por exemplo, você pode ter duas rotas estáticas aí, com um track, você pode usar um SPF entre eles, você pode usar tem várias opções aí para você poder chegar na loopback desse cara, tá? O que eu vou fazer aqui para ser um pouco mais simples? Eu vou criar um SPF entre eles, tá? Router SPF 600 Network 201.0.0.0. Vou colocar aqui o bloco inteiro, área 0, e 202 também vou colocar o bloco inteiro, não vou separar pelo /30 não, só para a gente poder testar para ver se vai estar tudo ok. O que a gente vai colocar aqui também? Network 7.7.7.7, que é a nossa loopback. E aqui do outro lado, no nosso ISP, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Router OSPF 600 Network 201.0.0, opa, 000 000/24, que é só para falar qual que é a interface que vai participar do processo. Já subiu a primeira adjacência, mesma coisa o segundo cara, e o network 6.6.6.6. acho que eu coloquei errado aqui, eu acho que seria o /30 aqui nesse caso, quer ver? Eu acho que eu dei uma errada aqui. Deixa eu mudar aqui rapidinho. Que aí a gente pega o bloco inteiro, pessoal. Aliás, o /32 inteiro aqui sendo propagado nesse cara. Beleza? Vamos ver aqui como é que ficou. Eu tenho os dois neighbors OSPF nessa comunicação aqui. E eu tenho conectividade aqui com o 6.6.6, galera. Vamos ver aqui como é que ficou o nosso BGP. Remote AS 600, BGP 400. Vamos ver desse lado aqui. Network, Remote AS. Faltou aqui o Update Source desse lado, tá? BGP 600. Neighbor 7.7.7.7. Update Source LO1. Beleza, configuração feita. Ele vai estar em idle por enquanto, mas você pode ver aqui que eu tenho conectividade com essa loopback aqui. Galera, tô vacilando aqui, tá? Router BGP 600, Neighbor 7.7.7 e BGP Multi-Hoop 2. Agora o BGP tá up. O que acontece, pessoal? Lembra daquela regrinha que eu tinha falado antes, que o neighbor, quando ele é o BGP no Cisco, ele só fecha adjacência com o cara que é diretamente conectado. Nesse caso aqui, a interface loopback aqui do R6, ela não está diretamente conectado com o R7, ele está passando por esse trânsito aqui, esses dois trânsitos no caso, e
eu preciso colocar a configuração do eBGP Multi-Hope para ele poder fechar essa comunicação por trás desses dois links de trânsito, tá? Agora que eu já fechei a comunicação, você pode ver aqui que o prefixo já está ok. E a gente pode fazer o mesmo teste, ó, interface 0/0, dá um shutdown aqui. Beleza, eu perdi uma das comunicações aqui. Mas o meu BGP continua up. Por quê? Porque eu tenho um link de redundância aqui com o SPF. Beleza? Essa parte aqui dá um pouquinho de trabalho, mas é uma coisa básica que às vezes a gente acaba esquecendo, sei lá, muitas vezes acontece. E a gente acaba tendo que fazer um pouco de troubleshoot aí na brincadeira. Beleza, pessoal? Vou dar uma pausa aqui que eu preciso dar banho na minha filha. Valeu! Voltando aqui, pessoal, vamos fazer agora a parte da autenticação entre os AS, o AS400 e os ESPs com a senha Café com Redes, tá, pessoal? Para fazer isso daí vai ser algo bem simples, ó. Vou dar vou colocar aqui, ó, show run pipesec BGP. O que a gente vai fazer? Router BGP 600, neighbor, o IP do nosso neighbor, e aqui ele vai ter uma opção de password. Então essa password aqui, ela pode vir de forma criptografada, tipo typeset da Cisco, como pode ser a senha direta aqui que eu vou colocar, Café com Redes. Beleza? Fazendo isso daqui, a primeira coisa que vai acontecer, o nosso BGP daqui a pouco ele vai cair. Por que ele vai cair? Aliás, acho que só depois que ele der o flap ele vai cair, na verdade. Ele continua estável por enquanto, mas se eu der um clear IP BGP aqui, ele cai e não volta mais. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Clear IP BGP, asterisco. Ele vai tentar restabelecer a sessão e ele vai dar esse errinho aqui, ó, TCP bad out, que é de bad authentication, galera. Então vamos fazer a mesma coisa aqui no nosso R7. Router BGP 400, neighbor 6.6.6.6, password Café com Redes. Beleza, com isso daqui, essa configuração já deve estabelecer o eBGP entre esses dois peers. Enquanto isso eu vou fazendo a configuração no R1 e no R2 também, tá, pessoal? Para poder adiantar aqui, esse vídeo não ficar tão longo. Router BGP 500, neighbor 200.0.0.2, password Café com Redes. Beleza, vamos lá para o R2. Router BGP 400, neighbor 200.0.0.1, password Café com Redes. Deixa eu ver alguma coisa aqui. Ah, tá, esse daqui ainda não fiz a configuração do neighbor. Beleza, então a gente vai fazer assim: neighbor 200.1 remote AS 500 e depois o password Café com Redes. Vamos ver se ele vai estabelecer. Tava dando bad out aqui também. Neighbor up. Tranquilo. Beleza. Próxima tarefa aqui, próxima task, a gente vai configurar tudo que está dentro do AS400 com o IGP OSPF no processo 100. Beleza, pessoal? Essa tarefa é bem simples aqui. O que a gente vai fazer? Conft router OSPF 100 network 192.168.1.0. Vou colocar todas as interfaces na área 0 para poder ficar um pouco mais rápido. Copiar essa configuração aqui. Vamos lá no nosso R7. Beleza.
Vamos agora no nosso R3, vamos ver se ainda está aberto aqui. Aqui, nosso R3. Espera aí. Ixi, fiz cagada aqui. Vamos pro R8 então. Dentro do R8. Beleza. No R3, esperar ele terminar de fazer o cap aqui, senão isso enche o saco. Beleza. Vamos lá, vamos ver os outros equipamentos. Já tenho adjacência aqui com o nosso R3. O R7 já deveria estar subindo também. Olha lá. Ah, tá. No R7 eu não tenho essa configuração da interface ainda. 0/1. Deixa eu ver como é que tá aqui. Esse daqui tá... internet 0/1. Tá, esse tá como final 2, então o R7 vai ser o final 1. IP address 192.168.1.1 barra 30. Dá um no shut, salva. Show IP OSPF neighbor. Já tenho agora adjacência com esse cara. Deixa eu ver a interface 0/2, também está sem IP. Vamos colocar aqui a interface 0/2. Deixa eu ver aqui como é que está no R8. Show IP int brief. Tá com final 14 aqui, então esse cara vai ser o 13. 192.168.1.13 255.255.255.252 no shut. Beleza. Tenho já aqui, show de bola, já tenho duas adjacências aqui. SPF neighbor, duas adjacências aqui. Duas adjacências aqui e duas adjacências aqui. Opa, aqui é RGRP OSPF neighbor. Beleza, as adjacências estão todas feitas. Task completa. Agora a gente precisa configurar todos os router IDs com a interface loopback 1. Isso daqui foi o que a gente fez aqui no R7 com o R6 do AS600, tá? É uma configuração bem simples aqui dentro de BGP. Você vai vir aqui dentro do processo, ó, router BGP 400, colocar BGP router ID e o IP da sua loopback. Beleza? Vou salvar aqui. R7 já tá. R2 router BGP 400, BGP router ID 2.2.2.2. beleza. Router 8, vamos ver o router 8 como é que tá. Mesma coisa, router BGP 400, BGP router ID 8.8.8. Aí você pode me perguntar, pessoal, mas por que você quer colocar o router ID específico, que seja um número, colocar a loopback como esse valor aí? Galera, é mais fácil você conseguir distinguir qual que é o seu neighbor se você colocar o router ID nessa comunicação, tá? É uma boa prática da Cisco. Toda vez que você for configurar o BGP, vale a pena você colocar o router ID sim, tá? Senão ele fica com o IP da interface de conexão. Então vamos lá, BGP router ID 11.11.11.11. Legal, salvar aqui. Os outros equipamentos aqui, vamos lá, deixa eu ver o R9. Router BGP 300.
BGP Router ID 9.9.9.9. Beleza. Que mais? R3, R4, R6. O R6. Deixa eu ver se o R6 é ISP, eu acho que eu já coloquei aqui. Já está aqui. Vamos para o R10. Vamos dar uma olhada no R10 se ele está por aqui. Aqui, R10. Router BGP 300. BGP Router ID 10.10.10.10. Beleza. E mais agora o R4 e R5 são os que estão faltando aqui. R4 Router BGP 200, BGP Router ID 4.4.4.4 e o R5, galera. Cadê o R5 aqui? Vamos procurar. Tá aqui. R5 Router BGP 200 também. BGP Router ID 5.5.5.5. Beleza? E o último que é o R1, galera. Acho que o R1 eu esqueci de colocar. Vamos dar uma olhada aqui. Router BGP 500. BGP Router ID 1.1.1. Clear IP BGP asterisco. Beleza. Tranquilo. Task criada, task feita. Essa última task aqui, todas as loopbacks 1 devem estar na tabela de roteamento de cada BGP. Agora que a gente vai brincar um pouquinho de configuração, tá? Vamos dar uma olhada aqui no nosso R1, no nosso R11, quais rotas estão na tabela de roteamento e o porquê que eu fiz a topologia quebrada desse jeito, tá? Show IP BGP, você pode ver aqui, eu só tenho o R, a rota própria dele, né? Aliás, deixa eu dar uma olhada aqui, eu tenho o R11 e... entendi. Eu tenho o R11, a loopback do R11 aqui localmente, aquela rota 10.10.10/24 e as duas rotas que estão sendo propagadas aqui pelo AS200 e pelo AS300. Legal. Esse caso aqui a gente resolve bem facinho, praticamente só ir lá no R10. Vamos procurar o R10 aqui. Vamos dar uma olhada aqui dentro do BGP. Eu não tenho o comando network para o 10.10.10.10 mask 255.255.255.255. Beleza, vamos ver se já mudou aqui. Já começo a receber o /32 dessa rede 10.10.10. Beleza, até aí tudo bem. Agora o R4, vamos lá fazer a mesma coisa. Router BGP 200, network 4.4.4.4, máscara 255.255.255.255. Vamos ver aqui no R11. Beleza, estou recebendo esse cara também. Agora o R5, galera, o que a gente vai fazer para poder chegar nesse cara? Vamos dar uma olhada aqui. R5, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, dentro do BGP. Router BGP 200, network 5.5.5.5, máscara 255.255.255.255. Beleza? Teoricamente é pra gente estar enxergando ele aqui, né? Não recebo esse cara aí. Por que eu não recebo esse cara no R11? Vamos ver no R4 como é que eu tô recebendo esse cara. Eu tô recebendo esse cara aí. Show IP route. Show IP route, BGP, show IP BGP.
tudo bem. Eu não estou recebendo no R4, por quê? Porque eu não tenho adjacência IBGP entre o R4 e o R5. Como que eu tenho essa rota para o R5? Eu não tenho também via OSPF aqui, galera. Então, eu não vou ter essa rota sendo propagada pelo AS100. O R4 só chegaria nesse cara se eu colocasse uma rota estática aqui apontando para essa interface, ou para esse IP, para esse Next Hop. Ou se eu pegasse dentro do OSPF e adicionasse essa rede aqui, essa network, para ele receber via OSPF esse cara aqui, tá? Então o que que acontece? Eu criei esse design aqui quebrado nesse estilo para vocês entenderem a importância do IBGP aqui em toda essa comunicação. Porque o que acontece? Uma vez que eu tenho filtros de entrada e de saída aqui no R4 do que ele está redistribuindo para cá, mas essa loopback aqui, essa interface loopback 1, ele não está sendo redistribuído para dentro do SPF e ele não tá fechando a adjacência IBGP nesse caso aqui, eu não vou conseguir chegar na loopback desse cara aqui. Consecutivamente, os ISPs também não vão chegar nesse cara e eles não vão ter uma comunicação full. Geralmente, para poder conseguir essa brincadeira aí, você vai ter que fazer uma redistribuição da loopback dentro do seu IGP, do SPF, ou você vai ter um IBGP aqui, que é o melhor design, tá, pessoal? Vou mostrar para vocês aqui como fazer a primeira parte. A primeira parte a gente iria aqui dentro do router OSPF 200. Vamos colocar aqui o network 5.5.5.5, 0.0.0.0, área 0. Daqui a 30 segundos o SPF vai mandar uma atualização para os neighbors e a gente já vai conseguir chegar nesse cara aí via o SPF no R4. Beleza, já tenho a rota aqui instalada via OSPF, galera. Vamos dar uma olhada no R11 como que tá. Mesma coisa, ainda não tenho essa rota sendo propagada via OSPF. Por quê? Porque a gente tem uma prefix list aqui que só está permitindo a rede 172.16.20 para ser propagada para o nosso AS100. O que a gente vai fazer? IP prefix list 10. Aliás, IP prefix list 5 sec 10. Vou colocar sec 20. Permite 5.5.5.5 barra 32. Prefix list 5 é o nome da minha prefix list, tá? Eu devia ter colocado outro nome, mas pode ficar desse jeito mesmo. Então agora eu tenho duas entradas aqui para poder fazer essa redistribuição. Vamos ver como é que ficou aqui. Já tenho essa rota sendo propagada, redistribuída e controlada via prefix list e route map aqui. Isso é uma política de outbound, galera. Sempre que você for... Vocês perceberam que eu não mexi em nada no route map aqui? O route map continua o mesmo, é o mesmo nome da prefix list. Eu só adicionei um campo aqui dentro da prefix list para poder propagar essa rede aqui. E outra coisa interessante, tá? Eu tenho essa rede na minha tabela de roteamento, então eu consigo fazer a redistribuição para esse cara tranquilamente via BGP. Beleza? Então eu fiz esse design quebrado aqui para vocês entenderem o que a gente tem que fazer aqui. O segundo design seria via IBGP, que é o que eu vou fazer no próximo laboratório, só para a gente poder continuar, tá? Aqui, para poder ter todas as loopbacks na tabela de roteamento, você vai ter que fazer equipamento por equipamento, tá? Eu não vou gastar o tempo aqui fazendo um por um.
Eu só estou mostrando aqui realmente o que a gente precisa fazer nesse sentido. Deixa eu ver se tem algum caso específico que a gente precise de algo diferente aqui. Se tiver, eu vou lembrar aqui, aí eu adiciono aqui um adendo nesse primeiro vídeo, tá bom, pessoal? Vou terminar aqui essa primeira parte, as configurações do workbook, já vou atualizar, e conforme eu for fazendo os novos vídeos, conforme eu for fazendo os novos laboratórios, o próximo vai ser sobre IBGP e a importância do IBGP aqui nesse nosso laboratório e no mundo real. Depois eu vou brincar um pouquinho com o Route Reflector, vou falar um pouquinho sobre o Next Hope, por que é tão importante o Next Hope, tem o Next Hope Self. Depois a gente vai começar a fazer algumas manipulações de tráfego, tá? A gente vai criar aí, vamos brincar um pouquinho com o critério de desempate do BGP, tá? Não sei se vocês já viram, mas o critério do desempate do BGP, deixa eu ver se eu acho aqui no workbook anterior. Eu tinha um lab de... Esse aqui é o SPF. Eu teve um lab de BGP simples aqui que eu coloquei. Mas eu não criei. Eu tinha criado um vídeo, mas eu perdi a gravação, galera. Por isso que eu não refiz. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver. RP, o SPF, o switch 1 como root. Deve ser... Router hip, vamos ver aqui se o internal route, SPF, aqui, beleza, galera? Esses aqui, teve alguns passo a passos, algumas coisas que eu coloquei aqui. Ele se divide em BGP e EBGP, porta 179 TCP. Toma cuidado com o que você tiver após o router. Utilizar SN para troca de paths, né? O EBGP TTL padrão 1 dos equipamentos Cisco, então você tem que ficar esperto se você tiver mais de um hope. É o protocolo com maior variedade de manipulação de rotas e parâmetros em engenharia de tráfego, para mim de disparado. Se você tiver outro protocolo que você conheça que tenha mais possibilidade de manipulação, coloca aqui no comentário. O Next Hope tem que ser alcançável e ser usado para chegar no NLRI. E aí ele tem alguns critérios de desempate. Por exemplo, se os equipamentos forem Cisco, o equipamento com maior weight vai vencer, a melhor rota vai ser instalada com melhor weight. Segundo, local preference, rotas localmente injetadas. Isso daqui você vai ter que entender se é uma rota interna ou se é uma rota com interrogação, que ela vai ser redistribuída ou sumarizada. Menor ASPF, galera, isso daqui é bem bacana. A maioria dos casos se você entender como funciona o SPF, você consegue manipular e você consegue brincar bastante com o BGP. Menor MED, prefere EBGP do que IBGP. Tem a menor métrica para o Next Hope, menor Router ID, menor Neighbor ID, menor tamanho do Cluster List e menor Neighbor Address. Tem alguns outros critérios de desempate, mas é mais difícil de chegar neles, tá, pessoal? A gente vai brincar com alguns desses, pelo menos os mais utilizados, né? Você vai aprender a fazer um prepend, você vai aprender nesse mais avançado a brincar com local preference, a alterar o MED. Que mais? Vamos fazer já talvez no terceiro lab a gente vai transformar as rotas que estão sendo redistribuídas como como uma rota interna. A gente vai enxergar ela como interna para ela melhorar no quesito de desempate das rotas. A gente vai manipular BGP, a gente vai criar a SPF list e vai fazer algumas brincadeiras aí. E é isso, pessoal, essa daqui é a primeira aula, espero não ter ficado tão grande. Eu vou cortar algumas coisas aí, principalmente na parte do AS600 aqui, que eu comi bola, mas para não ficar um vídeo muito grande, a questão do EBGP Multi-Hope aqui, deu para entender o porquê que eu dei uma penada aqui, tá bom, pessoal? Valeu, obrigado, viu?